Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos aqui no nosso canal, nos quatro cantos do nosso planeta aí. Você, de repente, está em casa nesse domingão. Gente, domingou, né? Tá aí com o pezinho pra cima, bem tranquilo, zapeando no controle, passando de um canal pro outro. De repente tá no celular aí assistindo aqueles vídeos engraçados. Para você que está tirando aquele plantão, que está trabalhando, né? Para você que está estudando, para você que está de férias, para todo mundo, né? Uma ótima semana que se inicia aí, um ótimo fim de domingo. Que Deus nos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para trazer muita notícia para vocês no dia de hoje em relação ao mercado da bola e deixar vocês bem informados, sobretudo sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, já de antemão, já peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Dá essa forcinha, se inscreve, deixa o like também. Se você quiser e puder, compartilha o nosso conteúdo. Pois essas ações que você pode estar tomando ajudam muito, né, gente? O crescimento do nosso canal ajuda bastante a gente ganhar mais visibilidade aqui no YouTube. Dito isso, vamos começar então falando do nosso Vascão. Hoje pela manhã, nesse domingão, a Força Jovem Vasco realizou um evento ali de fim de ano, uma confraternização, uma festa ali de fim de ano, como vocês já podem acompanhar as imagens na tela, né? Muito legal essa festa, teve um jogo amistoso ali, muito bacana, né? Enfim, dito isso, né, gente, só mesmo a título aí de informação, né? Teve então essa festa aí da Força Jovem Vasco hoje em São Januário, festa aí comemorativa de fim de ano. Galera, é o seguinte, Matheus Carvalho, né, muito conhecido aí como Matheus Cocão, que renovou com o Vasco, ele tá de férias, né, gente? Aí ele fez uma postagem na sua rede social aí de styler novo, de estilo novo, vocês podem acompanhar a foto na tela aí, meteu aquele famoso aí nevô, né, no seu cabelo, juntamente, ele acredito eu que deva ser amigos ou parentes com a rapaziada dele ali, né. Tomara que pro ano que vem Matheus Carvalho jogue bola, né, e mostre ao que veio ao Rio de Janeiro para jogar no nosso clube. Agora vamos virar a chavinha, vamos falar de um outro atleta. Esse atleta não está no nosso Vasco, também não fez nevô no seu cabelo, tão menos está aqui no Brasil, né? Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gustavo Scarpa, né, gente? O Gustavo Scarpa é um jogador muito especulado aqui no futebol brasileiro. Times aí dos quatro cantos do país têm interesse em Gustavo Scarpa, seja de maneira formal ou informal, já procuraram o staff do atleta, o clube ao qual ele pertence, que atualmente é o Nottingham Forest. Lembrando que Gustavo Scarpa vem jogando por empréstimo lá no Olympiacos da Grécia. Fato é que ele não vem desempenhando o seu bom futebol, coisa que ele fazia aqui de maneira bem fácil, bem simples, né, no futebol brasileiro. A última vez que ele atuou aqui no nosso futebol foi com a camisa do Palmeiras, na temporada a qual ele se sagrou aí um dos melhores jogadores da temporada. Aí foi vendido para o futebol inglês, mas não conseguiu se firmar. Contudo, né, gente, vários clubes aqui do nosso país, como eu já mencionei, estão atrás de Gustavo Scarpa. Só que ele vem sinalizando dia após dia, através de seu staff e até mesmo o próprio clube, né, que detém os direitos dele, que o atleta não tem interesse nesse momento em retornar ao futebol brasileiro. Já por outro lado, o Nottingham Forest tem sim o interesse em vender o jogador, em comercializá-lo. O Nottingham Forest entende que o investimento alto feito no atleta não foi aí compensado dentro de campo, esportivamente falando. Com essa situação, o Gustavo Scarpa hoje, eu vi gente falando que o Gustavo Scarpa está valendo 20 milhões de reais. Gente, isso é balela, tá? Isso é conversa fiada, viu, gente? Ó, se liga aí, torcedor vascaíno, tem gente falando bobagem, hein? O Gustavo Scarpa não vale 20 milhões de reais, tá, gente? É o seguinte, o clube lá, o Nottingham Forest, que é algo em torno de 37 a 30, não, na verdade 36 a 38 milhões de reais, tá? Não é o que estão falando aí de 20 milhões de reais, não. Diante dessa situação, o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, que teve há poucos dias muito perto de acertar com o Gustavo Scarpa, acabou que o atleta deu para trás e o Nottingham Forest também. Fato é que o Atlético Mineiro sinalizou o interesse de colocar aí 24 milhões de reais na mesa para, sim, fazer uma proposta formal pelo meio-campista brasileiro.
Gustavo Scarpa. Então, gente, com essa situação, parece, né, que o Nottingham Forest deve querer liberar o jogador pelo valor abaixo ali, que é o valor que está fixado, que é 36 a 38 milhões de reais. Ao que tudo dá a entender, parece que o clube inglês vai liberar o Gustavo Scarpa por um valor um pouco mais abaixo ali, que agrade ao clube e o empresário do atleta. Aí o Atlético Mineiro está interessado em fazer essa proposta de algo em torno de 24 milhões de reais. Aí a gente já abre aquele parêntese aqui, né, que Bruno Prachetes está sendo aí avaliado por 26 milhões de reais pelo Red Bull Bragantino. E é uma posição que não produz muito gol e ele também não é unanimidade, né? A verdade é essa, é um bom jogador, mas o valor é muito alto. Então se fosse para o Vasco injetar 26 milhões de reais, arredonda para 30, por que não fazer uma proposta por Gustavo Scarpa? Vamos aguardar o desfecho dessa situação aí, torcer para que Alexandre Matos tenha êxito, mas é difícil, porque o próprio atleta quer continuar atuando na gringa, né, fora do país, sobretudo na Europa. Agora, gente, é o seguinte, hein? O William Batista, né, o nosso treinador aqui da nossa base, aí, que pertence ao Vasco da Gama, trabalha, né, de maneira, ele é funcionário do nosso clube, é o técnico do nosso sub-20, ali dos nossos antigos juniores, né, galera? Ele veio recebendo várias sondagens nesses últimos dias para assumir equipes da Série B. E ele rejeitou propostas de dois clubes aí, tá, gente? Que é o América Mineiro, que vai disputar a Série B, e o Londrina, que foi rebaixado, né? Então o William Batista rejeitou propostas desses clubes para ser treinador aí nessas equipes, para continuar no nosso Vascão. Boa sorte para você, William Batista, e parabéns pela atitude. Gente, é o seguinte, hein? Tem um jogador aí que está sendo muito ventilado aqui no Vasco, está sendo muito especulado, estava aqui no futebol brasileiro, saiu do nosso país agora em 2023 para atuar na França e o Vasco teria um interesse em contratá-lo por empréstimo. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, estou falando do Adson, que jogava no Corinthians. O Corinthians o vendeu para o Nantes da França, né? E o Adson está sendo ventilado, está sendo especulado. Saiu a notícia aí, segundo aquele veículo que vive dando umas mancadas aí, tal de Bola VIP, né? Afirmou que o Vasco estaria muito perto de acertar com o Adson. Nada em concreto ainda, mas sim, o nome é especulado, né? Pode ser que realmente a nossa diretoria esteja ali negociando com o atleta. A gente não sabe em que pé estaria, né, essa possível negociação com o atacante. Gente, é o seguinte, não, na verdade é meia, né, com o meio-campista. É o seguinte, o Adson é brasileiro, tem seus 23 anos, é um jogador bastante novo, tem 1,71 m e chuta com o pé esquerdo, é canhoto, joga como meia, né? Atua como ponta direita, ponta esquerda, né? Ali na meia cancha. Tem contrato com o Nantes até o dia 30 de junho de 2028, né? Como eu acabei de mencionar, ele acabou de ser comprado pelo clube francês, não conseguiu se estabelecer na equipe titular, né? Então o clube francês sinaliza ali um certo interesse em emprestar o atleta para ele continuar jogando em alto nível, para ele ganhar rodagem, para aí sim, no futuro próximo, ele retornar ao futebol francês. Com isso, o Vasco estaria interessado na contratação dele, porque chegaria ao nosso clube com custo zero. A gente pagaria apenas o salário, né? Ele chegaria no Vasco da Gama por empréstimo, tá, gente? Tá avaliado aí pelo Transfer Market, pelo valor de 6 milhões de euros, né? Como eu acabei de falar, o Nantes acabou de comprar ele, né? Ele jogou nessa temporada, contando aí brasileiro, jogos aqui no Brasil ou na França, tá, gente? Ele jogou aí 49 partidas, anotou 5 gols e 3 assistências, números aí medianos, né? Ele foi revelado na base do Corinthians, subiu para o profissional no ano de 2021, ficou na equipe até agora, esse ano de 2023, quando foi vendido para o clube francês. Deixa a opinião de vocês, o Vasco deve investir na contratação de Adson, do meio-campista Adson, ex-Corinthians, vale a pena, não vale? Deixa o que vocês acham aí nos comentários em relação a esse jogador especulado no nosso clube. Agora, antes da gente dar seguimento no nosso vídeo, acompanha aí só um segundinho a vinheta da Estrela Bet, a nossa parceira oficial. Foi mal, nem vi que vocês estavam aí. Estava super concentrada aqui jogando o Aviator. Como vocês sabem, essa é mais uma das opções de aposta da Estrela Bet. Um jogo muito fácil e prático de jogar. E relaxa que você não precisa saber nada sobre esportes, futebol e etc. Se você ficou interessado, clica no link para saber mais.
É isso aí, você agora que acabou de acompanhar o link nosso aqui do canal Vascaíno desde sempre, em parceria com a Estrela Bet, está fixado aqui na descrição do vídeo. Entra lá, se inscreve, faz o seu cadastro e já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. Quer ter um Natal um pouco melhor, comprar aquela camisa do Vascão, dar aquele presente maneiro para tua esposa, para sua namorada, para sua noiva, para sua mãe, para o filho, para a filha, mas não sabe como? Faz o seu cadastro na Estrela Bet, bota lá R$20, a Estrela Bet vai dobrar, vai virar 40 no seu primeiro depósito, você tem muitas chances aí já de começar a ganhar e passar o Natal com o bolso, né, com o dinheiro extra. Dito isso, vamos continuar falando do nosso Vascão. Galera, o meio-campista volante venezuelano Tomás Rincón, que atualmente joga na equipe do Santos, foi muito ventilado aqui no Vasco da Gama no meio do ano. Agora, após o término do Campeonato Brasileiro, o nome dele chegou a ganhar força aqui nos bastidores de São Januário, mas saiu a notícia no dia de ontem que Tomás Rincón deve permanecer na equipe paulista para a temporada de 2024, lembrando que ele ainda tem contrato com o Santos. Existiu uma expectativa dele deixar o clube da Baixada Santista, uma vez que o clube vai jogar a Série B e as suas receitas vão cair drasticamente para a temporada de 2024. Mas, ao que tudo indica, a diretoria do Santos está fazendo um esforço ali, uma engenharia financeira, e deve manter Tomás Rincón no elenco para a próxima temporada. Outro jogador que também foi especulado aqui no Vasco da Gama e já deve estar acertando aí com o próprio Santos é o William Bigode, né? O William Bigode que foi bastante ventilado aqui no Vasco da Gama, né? Ele está muito perto de ser anunciado lá na equipe do Santos, está negociando. As tratativas ali estariam bastante avançadas entre o William Bigode e Santos. Então, assim, gente, Tomás Rincón, na minha opinião, até mais ou menos, né? Tirando a questão da idade, tecnicamente eu acho que seria até uma boa, mas ao que tudo indica, vai ficar no Santos. E o William Bigode, sinceramente, 37 anos, né? Agora já começou a descer de prateleira. Ainda bem que ele vai para o Santos. Quem sabe a gente tem uma chance de contratar um jogador de um nível melhor. Dito isso, né? Um outro jogador muito especulado aqui no Vasco vem se oferecendo para jogar no nosso clube dia após dia, mas ainda tem contrato com o Benjingoan. É o Souza, né? O volante Souza, cria da base do Vascão, fez cirurgia aqui no Rio, se recupera no CT Moacir Barbosa, é muito amigo do Zé Colmeia. Estava palavrado com o Paulo Brax, né? Ele aguarda aí nos próximos dias, na verdade nós aguardamos, né? Nesses próximos dias aí o empresário de Souza deve conversar com o Alexandre Matos e Lúcio Barbosa para definir se realmente ele terá aí uma oportunidade de jogar no Vasco no ano que vem. Souza já afirmou, já bateu no peito, chamou a responsabilidade que jogaria no Vasco sim com um contrato de produtividade, afirmou que poderia ajudar muito o nosso elenco e afirmou também que aonde ele passou durante toda a sua carreira, ele sempre foi referência dentro de campo, então vamos aguardar, né? Dentro disso eu venho pedindo a opinião de vocês aí, né, dia após dia. Eu vou ser sincero para vocês, gente, eu tô percebendo que o torcedor do Vasco, dia após dia, né, tá perdendo um pouquinho daquele ranço, daquela raiva que tava do Souza. Algumas pesquisas aí há 15, 20 dias atrás, um mês, 2 meses, 3 meses atrás, a maioria da galera não queria Souza no Vasco. Hoje as pesquisas já começam a demonstrar uma certa melhora nisso aí. Parece que a torcida do Vasco vagarosamente começa, né, a concordar com o retorno do volante Souza. Então deixa a opinião de vocês mais uma vez aí no comentário. Gostaria que Souza jogasse no Vasco? Sim ou não? Eu, na minha opinião, se for para ele ganhar um salário justo, para jogar por produtividade e estiver bem fisicamente, não vejo o porquê não dar uma chance para ele, porque seria bem ruim, né, se o Vasco não desse uma chance para ele, outro time do Brasil o contratasse e ele voasse dentro de campo, né? Aí ficaria ruim para a gente ficaria pé da vida, né? Então essa é a minha opinião. Já pegando o gancho, mudando de assunto de um jogador para outro, um exemplo disso é Gabriel Peck. Por exemplo, se o Vasco libera Gabriel Peck barato para qualquer clube que seja do Brasil, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, enfim, para qualquer time que seja aqui do Brasil que libere no valor simbolicamente ali barato, mediano, que a gente não consiga contratar um cara brabo para jogar na posição de Peck, botar mais um outro bom no banco, sabe o que pode acontecer? É ele chegar na temporada do ano que vem ou no outro ano, deitar e rolar aí, né, jogar muita bola e a gente ficar chupando o dedo sem jogador para essa posição, vendo o jogador atuar muito bem com a camisa de outro time. Então, isso vale, né? Tanto para a questão do Souza, que eu concordo em dar uma chance em contrato de produtividade para ele, tá, gente? É a minha opinião, 6 meses, 1 ano ali, para ver o que dá, se não der certo, vida que segue. E a questão do Gabriel Peck, a gente não pode abrir mão do Gabriel Peck por troca ou
ou por dinheiro, tem que ser por valores aí altos, né? E vale lembrar também, gente, que o valor do PEC não está fixado redondinho em 55, 60 milhões de reais. É o seguinte, a SAF do Vasco sinalizou que só começa a conversar a partir desse valor, ou seja, os valores podem até mesmo aumentar. Aí sim eu concordo, né? Se for para vender o PEC, tem que ser por um valor que valha a pena. Gente, é o seguinte, se tratando do nosso zagueiro Léo, né, ele que é um zagueirão aí, foi capitão da nossa equipe boa parte da temporada, o Vasco vai fazer um esforço aí para tentar manter no nosso elenco pro ano que vem, embora ele venha recebendo sondagens de times brasileiros e times também do futebol europeu, mas o Vasco, até o momento, a SAF do Vasco afirma, né, que não vai medir esforços para manter o Léo e o Lucas Piton no elenco do Cruz Maltino, né, o nosso Vascão. Já pelo lado lateral direito ali, o Paulo Henrique, a gente vive aí uma grande apreensão e um ponto de interrogação. Até agora, né, nenhum desfecho foi anunciado pelo Vasco da Gama. Se Paulo Henrique fica, se renova o empréstimo, se o Vasco vai tentar contratá-lo em definitivo, se ele volta para o Atlético, se o Atlético vai emprestá-lo para outro time, ou se ele vai ser aí vendido, né, para alguma outra equipe. A gente tem que aguardar esse imbróglio. Agora vamos falar um pouquinho de outro jogador pro ataque que está sendo especulado aqui no Vasco. Eu falei dele há alguns dias, aí o Bola VIP aqui na internet, né, afirmou, o site esportivo afirmou que ele estaria muito próximo de acertar com o Vasco. Eu, Álvaro Silva, sinceramente, acho difícil ele estar próximo de acertar com o Vasco, é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Gente, é o seguinte, Moisés, ele é brasileiro, tem 27 anos, já é experiente, tem 1,75 m, chuta com o pé direito, atua como ponta esquerda, se necessário até mesmo como ponta direita, mas a dele é do lado esquerdo. Jogou 37 jogos nessa temporada, marcando 7 gols e anotando 2 assistências, né, gente? E ele tá em fim de contrato, ele que tá lá no Cruz Azul do México, né? Ele já passou pelo Concórdia 2 vezes, 2 passagens pela Ponte Preta, jogou no Fortaleza em 2022, foi pro Cruz Azul agora em 2023 e já estaria flutuando no mercado aí. Lembrando que o Cruz Azul pagou quase 5 milhões de euros pelo atacante que na ocasião estava no Fortaleza, né, gente? Então vamos aguardar, né, se é verdade ou não. Na minha opinião, eu acho que dá para o nosso Vasco buscar jogadores de níveis acima dele aí, com todo respeito ao atleta. Outro jogador, só que esse é de defesa, que começou a ser ventilado no Vasco da Gama também nesse domingão, no dia de hoje, é o Lucas Fasson. Eu não sei se é Fasson ou Fazon. Eu acho que é Fasson. Lucas Fasson, gente, é brasileiro, tem 22 anos, tem dupla nacionalidade, na verdade, é brasileiro e italiano, tá, gente? Tem 22 anos, joga como zagueiro, tem 1,87 m de altura, chuta com o pé esquerdo, tem contrato com o Lokomotiv Moscou, o clube a qual detém os direitos dele, até dia 30 de junho de 2026, ou seja, 2 anos de contrato ainda com o clube russo. Nessa temporada jogou 24 jogos, né? Anotando apenas uma assistência. Obviamente que ele é zagueiro. Está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 3,5 milhões de euros, algo em torno aí de 15 a 18 milhões de reais. Esse seria o valor dele pelo Transfer Market. É um jogador novo que atende alguns requisitos da 777 Partners no perfil de contratações, tem dupla nacionalidade para ele entrar na Europa, ele tem passe livre para entrar na Europa, como ele é cidadão italiano também. Tem 22 anos apenas, né? E já tem uma certa bagagem, digamos assim. Ele foi revelado na base do São Paulo, depois esteve jogando em 2020 no clube lá do Chile, que é o La Serena. Depois, em 2021, foi contratado pelo Atlético Paranaense. E aí, então, em 2022, foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia, clube atual, onde o atleta joga até esse momento, né, gente? A gente aguarda aí se vai haver algum desfecho ou não. Acredito eu que não, tá, gente? Eu acho que esse nome pode ter, sim, surgido aí no radar do Vasco da Gama, mas eu acredito que não deve ser contratado aí Lucas Fasson, né? E na minha opinião também eu não contrataria. Outro zagueiro saiu agora já aí no início da noite essa notícia, pegou muita gente de surpresa, começou a ser especulado no Vasco, alguns veículos já começam a dar a negociação como quase certa, né? Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, é o Benjamin Kusevich, que está atualmente jogando no Coritiba, ao qual foi rebaixado esse ano para a Série B do Brasileirão.
Fato é, gente, que saiu a notícia aí hoje, né? Alguns veículos aí, até mesmo o Benja, né? O Benjamin Bach afirmou, vários outros veículos estão afirmando que o Vasco está sim negociando com o Benjamin Kusevich, né? Para essa possível vinda ao nosso Cruz Maltino. Lembrando, gente, que ele já jogou no Palmeiras, salvo engano, eu tenho quase certeza que foi na mesma época qual Alexandre Matos trabalhou lá. Vou falar disso já já. É o seguinte, ele é chileno, tem dupla nacionalidade, na verdade, é chileno e croata, tá? Também tem nacionalidade na Croácia, tem 27 anos, é um jogador, é um atleta já bem experiente, uma estatura normal para zagueiro, 1,86 m, tem contrato com o Coritiba até 31 de dezembro de 2026, ou seja, mais 2 anos de contrato com o Coritiba, porque ele chegou no Coritiba esse ano, em 2023, chuta com o pé direito, está avaliado pelo Transfer Market, né, atualmente pelo valor de 1 milhão de euros, algo em torno de 5 milhões e meio a 6 milhões de reais. Jogou nessa temporada 34 jogos, não anotou nenhum gol, nenhuma assistência, só lembrando que ele é zagueiro, tá, gente? Aí, vamos lá para as equipes as quais ele jogou. Ele foi revelado na base da Laú, na Universidade Católica do Chile, depois subiu para o profissional no ano de 2014, aí no mesmo ano, em 2014, foi vendido para o Real Madrid, onde jogou pelo Sub-19, ali a base do clube merengue. Em 2015, voltou ao Chile para jogar no profissional da Universidade Católica. E aí, em 2020, 5 anos depois, né, observe que ele ficou 5 anos na Universidade Católica. Em 2020, veio ao Brasil para jogar no Palmeiras, né, um ano muito vitorioso para a equipe alviverde. E aí, agora, em 2013, ele foi comercializado, vendido, né, para a equipe do Coritiba no início do ano. Lembrando que ele também é jogador da seleção do Chile. Aí, com isso, ele teria mais 2 anos de contrato, né? A gente não sabe se o Vasco da Gama tenta a contratação do atleta em definitivo, comprando parte dos seus direitos econômicos ali, adquirindo o seu antigo, como a gente falava antigamente, né, o seu passe. A gente não sabe se o Vasco vai comprar o atleta ou se o Vasco vai contratá-lo por empréstimo, né, deixando ele ainda pertencente ao Coritiba. Fato é que essa notícia pegou muita gente de surpresa aí na tarde de hoje, para o início da noite, de que o Vasco da Gama está sim negociando com Benjamin Kusevich. Deixa a opinião de vocês. Gostariam da contratação de Kusevich? Sim ou não? Só um parênteses aqui, gente. Kusevich, para quem joga cartola, para quem brinca, ele fez um ótimo primeiro turno aí no Campeonato Brasileiro. A pontuação dele no cartola era muito boa, não só a dele, também do Natanael, o outro jogador que joga na linha defensiva do Coritiba. Mas segundo turno, não só ele, mas o Coritiba inteiro, né, degringolou. Porém, todavia, entretanto, no segundo turno do Coritiba eles fizeram várias contratações, algumas contratações até de certo impacto. Curitiba chegou a melhorar, esboçou uma reação, mas faltaram ali alguns pontinhos para brigar até a última rodada. O primeiro turno, ofensivamente falando, do Curitiba foi muito fraco. E aí o segundo turno, defensivamente, que foi fraco, o Curitiba oscilou muito, acabou caindo. Mas não é um mau zagueiro, estou vendo muita gente falar muito mal desse atleta. Tudo bem que ele não tem tanta rodagem assim, mas não é à toa que ele ficou no Palmeiras durante aí 3 anos, tá? E o Palmeiras buscou ele lá no Chile, na Universidade Católica. Opa, aqui esse Palmeiras campeão, não é aquele Palmeiras de 10, 15 anos atrás, não. Esse atual Palmeiras que vem ganhando tudo aí. Então, eu acho que a gente tem que analisar com um pouco de calma. Não estou fazendo campanha nem propaganda para o Vasco contratar aí o Benjamin Kusevich. Mas eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o atleta. Ele não é também de todo ruim, minha opinião. Deixa o que vocês acham aí nos comentários. Mas, obviamente, dá para o Vasco buscar zagueiros muito melhores. Um exemplo disso é o próprio Júnior Alonso, né? Que a gente não sabe em que pé vem essa negociação, né? A gente acredita que o Vasco esteja muito próximo de fechar com o Fernando, que deve chegar em janeiro no Vasco para jogar com a camisa do nosso Vascão por 2 anos. E a gente tem essa expectativa aí de que o Júnior Alonso feche com o Vasco. Eu prefiro 1000 vezes, né, Júnior Alonso do que o Kusevich. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí nos comentários. Galera, agora é o seguinte, só um momento, curiosidade com o nosso francês Dimitri Payet. Tá de férias, né? Esses dias aí a galera botou na internet que o Payet tava lá em um bordel lá em Paris, né? Tá de férias, ele não deve nada para ninguém, é com ele mesmo. Mas não é disso que eu tô falando, não. Hoje, nesse domingão, ele se fez presente no jogo ali da Série A, né? Do campeonato francês. Da partida entre Olympique de Marseille e Clermont, né? Vocês já observam a foto aí, Dimitri Payet com a touquinha de Papai Noel aí, se fez presente lá, ele é muito ídolo, né? Aproveita suas férias aí, Payet, e volta pro Brasil. E ó, volta fininho, hein? Ano que vem você tem que voar com a camisa do nosso Vascão. Brincadeiras à parte, galera.
Falar um pouquinho agora de Dom Ramon Dias, né, gente? Saiu a notícia ontem à noite que ele vai trabalhar, agora é oficial, ele vai trabalhar junto com o Alexandre Matos, aquilo que a gente já vem falando há alguns dias. Ele vai se debruçar junto com o Alexandre Matos, com o Pedrinho ali, né? Com a galera da SAF do Vasco, em busca de nomes, né, em busca de jogadores, atletas para vestirem a camisa do nosso Vasco. Vale lembrar que os jogadores que mudaram a cara do nosso Vasco nessa temporada, sobretudo no segundo turno, a maior parte deles chegaram aqui no nosso elenco com o dedo de Dom Ramon. Eu acho que pode dar bom essa fusão, essa união da família Dias com a família Matos, né? O Ramon Dias com Alexandre Matos. Galera, falando em união, falando em fusão, falando em contratação, falando em dar bom, a gente não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, a gente não sabe até agora, né? O torcedor do Vasco da Gama, independentemente da fé, tá, gente? Montou sua árvore de Natal aí na sua casa, né? Torcedor vascaíno montou sua árvore de Natal, não importa onde foi, montou sua árvore de Natal. E o torcedor coloca ali aquela meia na janela, aquela touquinha daquele gorrinho do Papai Noel e monta o presépio, mas sempre naquela expectativa. Todo dia de manhã o torcedor acorda e vai lá na árvore dar uma olhada. Será que tem algum presente? Torcedor do Vasco. A árvore, no caso, né, é a internet e os canais de televisão. A gente vai na árvore ali para ver se chegou algum presente, se tem alguma pegada, se vai chegar algum presente. Fato é que até agora a gente, torcedor do Vascão, não temos nenhum presente de Natal em relação à contratação de jogadores. Mas temos sim muita especulação, tá, gente? Hoje eu fiz um levantamento aqui, nesse momento atual, até o dia de hoje, aí no dia 17 de dezembro de 2023, o Vasco da Gama já especulou desde que acabou o Campeonato Brasileiro 10, 20, 30 jogadores, isso mesmo, gente, 30 jogadores. Eu vou enumerá-los aqui e falar nome por nome dos atletas que já estão sendo especulados no nosso Vasco, e você vai deixar a sua opinião aí nos comentários. Qual desses atletas aí, ou quais desses atletas aí, você gostaria de ver com a camisa do nosso Vascão? Como segue a arte na tela, é o seguinte, né? O Vasco especulou o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, do Vila Nova, que já não vem mais para o nosso clube. Especulou também Ramon Sousa, do Tajeres, que não deve chegar. Especulou Davi Martínez, do River Plate, um zagueirão que não deve vir também para o nosso Vasco. Vem especulando ainda o volante Souza, que pertence ao Beijing Goan, né? O meio-campista, né? Esse está muito perto de assinar com o Vasco. Especulou o Denilson do Cuiabá, meio-campista, que também está sendo especulado no Palmeiras. É isso que eu não consigo entender. A torcida do Vasco não quer jogador nenhum, mas o Palmeiras, que acabou de ser campeão brasileiro, está prestes a contratar o meio-campista Denilson. Aí chega no ano que vem, o cara joga muito, aí os caras falam, por que não contrataram ele? Porque a torcida não deixa a diretoria contratar ninguém, né? A torcida só quer jogador galáctico para jogar no Vasco. A verdade é essa. É o seguinte, brincadeiras à parte, tá, gente? Olha só, aí o Vasco especulou Mastriani do América Mineiro, atacante, não vem também. Especulou o Zuculini do River Plate, meio-campista, esse tá, ainda existe um ponto de interrogação. Especulamos também Tomás Rincon do Santos, volante, esse vai ficar no Santos. Estamos ainda especulando o nome de Moisés, que está no Cruz Azul do México, né, o atacante. Vasco também especula aí também o Ferreirinha, né, o Ferreira do Grêmio, atacante, ótimo jogador, né, só que esse é mais difícil, existem outros clubes da Série A interessados nele. A gente ainda especula até esse momento Robert Rojas, o zagueiro do River Plate, emprestado ao Tigres. Esse pode ser que chegue, né, a gente tem que aguardar. O Vasco especulou também o Palavecino, né, o lado que também joga no River Plate, atacante. É até bom jogador, mas eu acho que não chega no nosso clube. A gente vem especulando também o Alan, o cria da base do nosso Vascão, que está no Al-Wanda, lá no mundo árabe, né, ele que é meia, ele que é volante, né. O contrato dele termina agora no meio de ano de 2024. Existe a expectativa dele assinar um pré-contrato com o nosso Vascão. Vamos aguardar. A gente vem especulando também aí o Wellington Silva do Cuiabá, esse não vem para o Vasco. Tadeu Allende do Godoy Cruz, que também não deve vir para o Vasco. Alexander Aravena, que é até um bom nome, que joga na Universidade Católica, atacante, acredito eu que não deve chegar também. Gustavo Scarpa, idem, né? Eu acho que desses todos os jogadores, o mais difícil de vir para o Vasco é o Gustavo Scarpa. Estou sendo bem sincero com vocês, tá, gente? Júnior Alonso do Krasnodar, o zagueirão, o Vasco ainda está negociando com ele, vamos aguardar o desfecho dessa situação. O volante Fernando, a mesma coisa, né? Acredita-se que ele já deve, inclusive, já pode estar até fechado com o nosso clube, mas ainda não foi anunciado, vamos aguardar o desfecho. Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, que joga como falso 9, também vem sendo ventilado de vez em quando aqui no Vasco. Bobadilha, que foi especulado aqui no Vasco, não vem porque já fechou com o São Paulo. O zagueirão Kaká do Atlético Paranaense foi sondado aqui, mas logo o nome saiu de pauta. O zagueiro do Goiás, né, Lucas Halter,
também foi especulado aqui, mas logo perdeu força o nome dele nos bastidores de São Januário. O meio-campista Christian, que joga no Atlético Paranaense, é outro que está sendo especulado também lá no Palmeiras, e alguns torcedores do Vasco torceram o nariz. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, porque dos jogadores de meio campo que o Vasco da Gama especulou, eu acho que um dos únicos aí que valeria a aposta seria o Christian, pela qualidade que ele tem, pela estatura física, pela idade, ele é novo, né? Enfim. Aí temos também o meio-campista Alisson do São Paulo. Esse já acho muito difícil de chegar e acredito também que dá pra gente buscar melhores jogadores no mercado. Tem o atacante Ademir, que jogou no Atlético Mineiro, está no Bahia, mas caiu muito de rendimento nas últimas temporadas. O nome dele foi ventilado aqui no Vasco, acredito que não deva chegar também. O meio-campista Patrick, que chegou a ser colocado ali numa espécie de cogitação, numa possível troca, né, pelo nosso atacante Gabriel Peck. Acredito que não vai dar negócio essa situação aí. Tem a situação também do zagueirão que eu acabei de falar para vocês, brasileiro, que está lá no Lokomotiv Moscou, o Lucas Fasson. Tem a situação do meia Adson, esse aí, segundo o Bola VIP afirmou no dia de hoje, estaria próximo de acertar com o Vasco. E o zagueirão aí, né, Benjamin Kusevich, o zagueiro chileno, né, que segundo alguns veículos já estão afirmando, o Vasco já estaria com as tratativas avançadas. Então esse é o panorama, gente, atual das contratações do nosso clube. Vamos aguardar. Se eu tiver mais informações, eu venho, eu apareço, eu broto aqui e trago as notícias para deixar vocês mais bem informados. Só peço perdão que hoje eu não consegui mostrar os lances de alguns atletas, porque eu não estou com muita memória aqui no meu aparelho para mim botar os lances para vocês assistirem. Eu preciso de uma imagem, de uma resolução boa. Aí quando a gente está com um nível de memória um pouco abaixo do que a gente precisa, a imagem vai ficar ruim. Aí para trabalhar com qualidade ruim eu prefiro não colocar. Mas quem sabe amanhã ou depois eu consigo trazer os lances desses atletas especulados aqui no nosso Vascão. Valeu, família? Olha só, tamo junto. Um casaca no coração de cada um de vocês, uma ótima semana e que Deus vos abençoe, nos abençoe, né? Antes da gente encerrar, vou colocar uma foto aí do nosso Gary Medel com o nosso mascote, carinhosamente falando, o nosso garoto, o pequeno Gui. Valeu, família, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!